Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre enquadramentos, planos e ângulos, tá bom? Vamos lá? A noção de enquadramento é a mais importante da linguagem cinematográfica. Enquadrar é decidir o que faz parte do filme em cada momento de sua realização. Enquadrar também é determinar o modo como o espectador perceberá o mundo que está sendo criado pelo filme. Quem enquadra bem com senso narrativo e estético, escolhendo acertadamente como as coisas e as pessoas são filmadas em cada plano do filme, tem meio caminho andado para contar uma boa história com o cinema. Plano é uma das palavras mais comuns e mais escorregadias do cinema. Além de ser uma noção da estrutura do filme, ele também é o principal componente do enquadramento. Bom, basicamente, poderíamos dizer que escolher o plano é determinar qual a distância entre a câmera e o objeto que está sendo filmado, levando em consideração o tipo de lente que está sendo usado. Mas, em vez de explicar com conceitos, é bem mais fácil explicar como as coisas funcionam na prática. No começo do cinema, os americanos criaram 3 tipos básicos de planos, que ainda hoje resolvem, embora de modo sutil, a maioria dos nossos problemas de enquadramento. Para simplificar, vamos considerar que a câmera está utilizando uma objetiva normal, que vê as coisas do mesmo modo que um olho humano. Plano aberto, long shot. A câmera está distante do objeto de modo que ele ocupa uma parte pequena do cenário. É um plano de ambientação. Plano médio, medium shot. A câmera está à distância média do objeto, de modo que ele ocupa uma parte considerável do ambiente, mas ainda tem espaço à sua volta. É um plano de posicionamento e movimentação. Plano fechado, close-up. A câmera está próxima do objeto de modo que ele ocupa quase todo o cenário, sem deixar grandes espaços à sua volta. É um plano de intimidade e de expressão. Determinar qual é o plano é uma noção principal de enquadramento. Em cada plano, noção de estrutura do filme que será rodado é responsabilidade do diretor, que normalmente ouve o diretor de fotografia. Os dois têm que falar a mesma linguagem. Se eles se entenderem bem com esses 3 conceitos, aberto, médio e fechado, nada mais é necessário. Ajustes finos podem ser feitos com variantes, né? Um pouco mais aberto, um pouco mais fechado e por aí vai. As gramáticas da linguagem cinematográfica variam bastante, de modo que a lista a seguir é apenas uma das possibilidades. Plano geral, PG. Com um ângulo visual bem aberto, a câmera revela o cenário à sua frente. A figura humana ocupa um espaço muito reduzido na tela. Plano para exteriores ou interiores de grandes proporções. Plano de conjunto, PC. Com um ângulo visual aberto, a câmera revela uma parte significativa do cenário à sua frente. A figura humana ocupa um espaço relativamente maior na tela. É possível reconhecer o rosto das pessoas mais próximas à câmera. Também poderíamos chamá-lo de geralzinho. Plano médio, PM. A figura humana é enquadrada por inteiro, com um pouco de ar aqui sobre a cabeça, sabe? E um pouco de chão sobre os pés. Plano americano, PA. A figura humana é enquadrada do joelho para cima. Aí eu quero fazer uma observação. Antigamente, na época dos faroestes, né, que tinham os duelos, o plano americano era considerado do joelho até a altura da cabeça. Hoje, o plano americano é considerado da altura da cabeça até o tórax, tá bom? Meio primeiro plano, MPP. A figura humana é enquadrada da cintura para cima. Primeiro plano, PP. A figura humana é enquadrada do peito para cima, também chamada de close-up ou close, ou o plano americano. Primeiríssimo plano, PPP. A figura humana é enquadrada dos ombros para cima, também chamada de Big Close. Plano detalhe, PD. A câmera enquadra parte do rosto ou do corpo, um olho, uma mão, um pé e etc. Também é usado para objetos pequenos, como uma caneta sobre a mesa, um copo, uma caixa de fósforos, né? Entre outros objetos. Os outros 2 componentes do enquadramento dependem do ângulo que a câmera está em relação ao objeto filmado.
Em relação à altura do ângulo, são 3 posições fundamentais. Ângulo normal, quando ela está no nível dos olhos da pessoa que está sendo filmada. Plongée, palavra francesa que significa mergulho, quando a câmera está acima do nível dos olhos, voltada para baixo, também chamada de câmera alta. Contre-plongée, com o sentido de contra-mergulho, quando a câmera está abaixo do nível dos olhos, voltada para cima, também chamada de câmera baixa. Há uma possível confusão com um outro tipo de enquadramento, quando a câmera está numa posição inferior, mas seu ângulo é normal, não está virada para cima. Nesse caso, que poderíamos chamar de ponto de vista de uma barata. Não se trata de um contre-plongée. É claro que esse conceito não serve só para filmar pessoas. Você pode enquadrar um carro, um navio, uma casa, em um ângulo normal, plongée ou um contre-plongée. Em relação ao lado do ângulo, são 4 posições fundamentais. Frontal, a câmera está em linha reta com o nariz da pessoa filmada. 3/4, a câmera forma um ângulo de aproximadamente 45 graus com o nariz da pessoa filmada. Essa posição pode ser realizada com muitas variantes. Perfil, a câmera forma um ângulo de aproximadamente 90 graus com o nariz da pessoa filmada. O perfil pode ser feito à esquerda ou à direita. De nuca, a câmera está em linha reta com a nuca da pessoa filmada. É um dos ângulos preferidos dos cineastas. Bom, a combinação do plano, da altura do ângulo e do lado do ângulo determinará o seu enquadramento. Uma outra noção importante é o extraquadro, aquilo que não está sendo mostrado pela câmera, mas que pode ser imaginado pelo espectador ou registrado pelo som. Dizemos que alguém ou alguma coisa está fora do quadro, ou em off quando ela não está visível naquele enquadramento, mas faz parte da história. Em livros sobre linguagens de cinema, as expressões fora de quadro e off assumem significados distintos.